Perguntas para ateus que continuam desafiando a razão humana. Vivemos em uma época na qual a ciência alcançou avanços extraordinários. Descobrimos galáxias distantes, deciframos parte do código genético e desenvolvemos tecnologias que nossos antepassados considerariam impossíveis. No entanto, apesar de todo esse progresso, algumas das perguntas mais profundas da existência continuam sem respostas definitivas. Se Deus não existe, como devemos explicar a origem de tudo? Como justificar a existência das leis da natureza? De onde vem a moralidade objetiva? Por que o universo parece tão extraordinariamente ajustado para permitir a vida? E por que os seres humanos possuem uma busca quase universal por significado e transcendência? Estas não são perguntas simples, são questões que têm ocupado filósofos, cientistas e teólogos durante séculos. No vídeo de hoje eu elaborei algumas perguntas e questionamentos para serem feitos a ateus. Se você é ateu, deixa aqui abaixo nos comentários uma resposta ou respostas para esses tipos de perguntas e questionamentos que muitos ateus e muitas pessoas não têm até hoje. Vamos aqui fazer essa análise, deixa seu like, curte, comenta e compartilha e vamos à primeira pergunta ou ao primeiro questionamento. A origem do universo. A ciência moderna aponta para um universo que teve um começo. O modelo cosmológico mais aceito sugere que espaço, tempo, matéria e energia tiveram origem em um evento inicial conhecido como Big Bang. Porém, surge uma pergunta inevitável: se o universo começou a existir, o que causou sua existência? Tudo aquilo que começa a existir parece possuir uma causa. Observamos esse princípio em toda a experiência humana. Nada surge espontaneamente do absoluto nada. Então surge o questionamento: como algo poderia surgir do nada absoluto sem uma causa? Se antes do universo não existiria matéria, energia, espaço ou tempo, o que explica o aparecimento de tudo isso? O argumento cosmológico clássico sugere que deve existir uma causa primeira eterna, não material e independente do universo físico. A pergunta permanece: por que existe algo em vez de absolutamente nada? Deus fez, apareceu o universo. De onde que veio Deus? O que havia antes do Big Bang? Ou seja, desse start inicial? O nada. É o nada absoluto. Porque um ponto de comum acordo entre ateus e design inteligente, eu acho que qualquer um concordaria comigo no sentido seguinte: antes do ponto inicial do Big Bang, não havia gravidade, não havia tempo, não havia espaço. Não tinha nada. Não tinha nada. Era o nada absoluto, tá certo? Se não havia nada, por que hoje há algo ao invés de nada? Então é mais lógico supor que havia algo. Agora, esse algo que havia para formar tudo que existe tem que ser um algo que não está preso ao tempo, porque o tempo veio depois dele. Esse algo não pode estar preso ao espaço, porque o espaço veio depois dele. Ele não pode estar preso à gravidade, ele não pode estar preso a nada. Então tem que ser um algo que seja, no sentido do nosso tempo, atemporal. Não que ele não tenha um tempo próprio dele, mas esse tempo aqui teve um começo, então ele tem que existir antes. Então ele não pode ser temporal, ele não pode ser espacial, porque o espaço não existia. Ele não pode ter começo, porque ele começou todas as coisas. Então tem que ser seja lá o ET que fez tudo isso, ele tem que ter essas qualidades. Ele tem que ser um ser dotado de vontade, porque ele resolveu fazer tudo. Segundo questionamento, a existência das leis da natureza. A ciência descreve as leis da natureza, mas não explica completamente por que essas leis existem. A gravidade existe, o eletromagnetismo existe, as constantes fundamentais da física existem. Porém, por quê? Porque o universo é governado por leis matemáticas elegantes e inteligíveis. Porque a realidade é compreensível para a mente humana. O físico teórico pode descrever como as leis funcionam. Porém, a pergunta filosófica continua: por que existem leis em primeiro lugar? E mais, por que essas leis específicas e não outras infinitamente possíveis?
Se Deus de fato existir do modo como a Bíblia o revela, ou como ele se revela na Bíblia para corrigir, então fica tranquilo que ainda que você esteja morto, você viverá. Você está entendendo? Agora, eu tenho uma dificuldade aqui. Porque se Deus criou o universo, ele tem que ser muito maior do que o universo. Veja, ele não pode nem pensar, nem raciocinar. Ele sabe. Ele não raciocina. Ele é. Ele é. Ele nem existe. Que existere significa algo extraído de algo. Ele é. Ele é muito... Eu não tenho nem como imaginar Deus. Você tá entendendo? Qualquer coisa que eu falar dele, eu vou falar do que ele não é. Porque o que ele é, ninguém sabe. Eu preciso desse Deus supremo para fazer sentido com a criação do universo e tudo que eu tô falando com você. Senão ele vai ser Odin, vai ser o pai de Thor. Sim, ele vai ser um ser humano. Um ser humano deificado. Mas por outro lado, ao mesmo tempo que eu preciso dessa imagem grandiosa de Deus, caramba, eu falei da minha depressão, acho que já tá na hora de eu entrar nesse assunto. Há momentos em que você quer ser abraçado por Deus. Mas como é que você pode abraçar o transcendente? Como é que a eternidade pode caber no meu coração? Ele é tão grandioso. Aí eu descobri uma coisa. O Martinho Lutero dizia o seguinte: os homens usam máscara para esconder o rosto deles. Deus é tão grandioso que ele usa uma máscara para se revelar. Porque a maneira de Deus se mostrar é se escondendo. Então, de novo, vou contar outra historinha. Um camarada tinha um aquário com aqueles peixes com água salgada do mar. E toda hora que ele ia colocar a comida ali, os peixes fugiam dele. Que saco, eu gasto um dinheirão e tudo. Aí o colega falou: pai, só tem um jeito desses peixes não fugirem. Eles têm que comer, isso é muito grande pra eles. Ele falou: qual que é o jeito? Ele falou assim: se você virar peixe e entrar aí dentro. Deus se encarnou. O evangelho de João começa... O grego é muito lindo, não é pra exibir, né? João fala assim: Enachen hologos, kai hologos en prostonteon. No princípio era o verbo. E o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. E o verbo se fez carne e habitou no meio de nós. E vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. Então Cristo é Deus em forma humana, de uma maneira que eu possa abraçá-lo. Paulo fala que ele se esvaziou, kenosis. Então, embora ele ainda tenha toda a plenitude da divindade no corpo dele, ele é tátil. E ele deixou as marcas dele na história. E vem a arqueologia. Eu fui lá, eu vejo as coisas. Ele passou na história, ele deixou o testemunho, o rastro dele ficou aqui. Terceiro questionamento: o ajuste fino do universo. Diversos cientistas reconhecem que pequenas alterações em determinadas constantes físicas tornariam impossível a existência da vida. Se a força gravitacional fosse ligeiramente diferente, se a constante cosmológica fosse alterada, se certas proporções fundamentais fossem modificadas, estrelas, planetas e organismos vivos talvez jamais existissem. Diante disso, surge uma questão fascinante. O universo parece ajustado para a vida por acaso ou por propósito. Já parou para pensar sobre isso? Alguns defendem a hipótese do multiverso. Porém, isso gera outra pergunta. Existe evidência observável direta para infinitos universos? Ou essa hipótese foi criada para evitar a conclusão de um projetista inteligente, que no caso seria Deus, o criador de tudo? Não houve um tempo em que Deus não houvesse. Tá. Aliás, vou até fazer um paradoxo aqui. Deus não existe. Deus é. Porque existir, existere do latim, é uma coisa que é tirada da outra. Né? Deus não nasceu. O tempo nasceu. Deus é anterior a isso. Não estou dizendo que Deus é atemporal, mas pelo menos o tempo como nós medimos, ele teve um começo. Eu vou colocar aqui, os cosmólogos que me perdoem, eu vou falar do Big Bang. Eu estou falando que muitas pessoas acham que o Big Bang não é o melhor modelo. Tá bom? Então eu vou colocar o Big Bang só à guisa de ilustração. Suponhamos que seja o modelo do Big Bang que está certo. Teve um instante, zero, em que tudo começou. Matéria, energia, tempo e espaço. Antes desse minuto zero não havia espaço. Não havia tempo. Isso pra mim é muito doido. Isso é muito louco. Não havia nada. Então, para ter tudo depois, eu tenho que ter uma causa disso, e é Aristóteles que fala isso. Eu tenho que ter uma causa primária que justifica a existência de tudo depois. Quarto questionamento: a origem da informação biológica. O DNA contém informação altamente complexa. Não é apenas matéria, é informação organizada.
uma sequência específica de instruções que permite a formação de organismos vivos. Então surge o desafio. Como informações complexas surgiu originalmente a partir de processos puramente não inteligentes. Sabemos que códigos, linguagens e sistemas de informação normalmente são associados à inteligência, porque o código genético seria uma exceção. Quinto questionamento: a confiabilidade da razão humana. Se a mente humana é resultado exclusivo de processos evolutivos não guiados, voltados apenas para a sobrevivência e reprodução, surge uma pergunta interessante: por que deveríamos continuar plenamente em nossas capacidades racionais para descobrir a verdade? A evolução seleciona comportamentos úteis para a sobrevivência, porém a sobrevivência não é necessariamente a mesma coisa que verdade. Portanto, como justificar filosoficamente a confiança absoluta na razão humana, se ela é produto apenas de processos cegos e impessoais? Teilhard de Chardin dizia que a gente só fala de Deus o que ele não é, porque o que ele é em essência, até puxando Santo Tomás de Aquino, é difícil, né? Ele não pode passar pelo método científico, porque qualquer coisa para passar dentro do crivo do método científico, laboratorial, experiencial, tem que ser algo alcançável pela ciência. Sim. Se Deus for alcançável pela ciência, ele é pequeno demais para ser Deus. Ele precisa caber no nosso entendimento. Exatamente. Né? Então, a única maneira que Deus tem de caber no meu sentimento, agora eu já estou saindo da filosofia e estou entrando na teologia. Vai. Só tem uma maneira de Deus caber no meu sentimento, no meu entendimento, se ele se diminuir propositadamente. Aí Lutero dizia que os homens usam máscara para se esconder. Deus, ao contrário, usa máscaras para se revelar. E a teologia faz a diferença entre o Deus absconditus e o Deus revelatus. O Deus absconditus é esse Deus que... O meu doutorado em teologia, mas não é doutorado em Deus. Eu vou ficar a vida toda e não vou conseguir falar com ele nada. O Deus revelatus foi aquele que se diminuiu para entrar na minha dimensão e se tornar compreensível por mim. Só que com um risco. Aí eu conto uma parábolazinha para você. Tinha um camarada que tinha um aquário cheio de peixes do mar. Ele tirava o sal da água, colocava o sal, cuidava direitinho, mas os peixes fugiam dele. Ele falou, pô, caramba, eu gasto um dinheirão com esses peixes, eles caem fora. Ele falou, vocês têm medo de você porque você parece Deus. Tá, e o que eu faço então para eles saberem quanto eu me preocupo com eles? Só tem um jeito. Vira peixe. Vira peixe. Só que o dia que você virar peixe também, eles podem te rejeitar, porque você está muito parecido com eles. Então, Deus se diminuiu. A Bíblia é Deus falando com sotaque humano. Mas Deus em si mesmo, ele é incompreensível. Você está entendendo? Então, eu, Rodrigo, crente, falo do Deus revelado, da figura revelada de Deus. Porque o Deus absconditus, eu só posso dizer, ele existe, ponto. E até a palavra ele existe, ela também não procede, porque existere, em latim, é algo que foi tirado de algo. Então seria mais correto falar Deus é. Eu não aceito dizer que ele é o universo, por isso que eu não vou no Deus de Baruch Spinoza, porque eu caio no panteísmo. E o panteísmo é complicado, porque vou lembrar um filósofo aqui que fala que é o sentido de um sistema delimitado, fechado, embora o universo é fechado, eu sei que tem essa discussão, tem que estar fora desse sistema. Por exemplo, um livro de física. O sentido do livro de física não está no livro de física, está no que acontece fora do livro de física. Todo sentido de algo delimitado tem que estar fora dele. Isso vale para 100% do que você conhece. Se o universo tem sentido, esse significado tem que estar fora dele. Para estar fora do universo, eu só tenho duas explicações. Ou existe algo acima do universo, ou o universo não tem sentido. Agora, esse algo acima do universo, que na minha opinião existe, ele não pode ser delimitado por tempo, espaço, etc. Daí que eu vou para um outro capítulo para falar, tá bom, eu até admito a existência da causa primeira desse ser, mas como é que você pode falar que essa causa primeira é o Deus da Bíblia, e não o Deus do Tao Te Ching, e não o Deus do Bhagavad Gita? Aí já seria um outro capítulo, mas num primeiro momento é só isso, porque na academia eu não vou levar laboratorialmente a prova de que... Porque mesmo nas outras áreas, como é que eu vou provar
laboratorialmente que Jesus morreu crucificado. Sexto questionamento sobre a moralidade objetiva. Quase todos reconhecem que algumas ações são realmente erradas. Torturar crianças por diversão, genocídio, abuso, escravidão. Muitas pessoas não consideram essas práticas apenas desagradáveis, consideram-nas objetivamente mais. Porém surge a pergunta: se Deus não existe, de onde vêm os valores morais objetivos? Se a moralidade é apenas produto da evolução, da cultura ou da preferência individual, em que sentido algo pode ser verdadeiramente certo ou errado? Se tudo é resultado de processos naturais sem propósito moral, então o mal é realmente mal ou apenas algo que não gostamos? Se não tem Deus, até a própria rotulação de Hitler como errado, ela pode ser questionada. Por quê? Por quê? Com base em que você está falando que ele estava errado? Sim. Com base na nossa moral, criada pela nossa civilização, entendi. E aos olhos da moral nazista, Sim. ele estava completamente correto. Sim. E qual que é a moral que prevalece? A nossa ou do nazismo? A gente vai cair na coisa de xenofobia em algum momento, né? Porque não fala, ninguém aqui está falando que Hitler estava certo. Exatamente, vamos deixar isso bem Deixando claro. muito claro. Você só está falando... Eu acho que eu criaria um outro exemplo, que eu acho que seria mais fácil pra gente ir nesse caminho, que é... Tava na Tailândia com a minha esposa, Rodrigo. Pô, puta lugar legal, incrível, uma praia maravilhosa. Eles já falaram. Incrível. Aí chegou um árabe, né, com a sua roupa na praia, aquela roupa pesada, e suas duas mulheres de burca. Minha esposa, do mar, olhou pra mim e falou, a primeira coisa que ela falou assim, tadinha dessas mulheres. Eu falei, sabe o que ela tá pensando de você? Prostituta. Porque é uma visão etnocêntrica, da gente acreditar que o nosso é o certo e o do outro é errado. Exatamente. Então quando a gente fala assim, a cultura do Irã tá errada, baseada na cultura do Ocidente. Exatamente. E é isso aí que você tá querendo Exatamente. trazer. E você foi prudente em a gente separar, pra não parecer que a gente tá endossando o Hitler ou qualquer coisa, que já deu problema no passado, não comigo. Sim. Mas é bom a gente esmiuçar tudo. De maneira alguma estamos endossando. Não. Você tá falando assim, pro nazista, Hitler tá certo. Só que do ponto de vista moral, o pensamento da sua esposa em relação à burca e a da burca em relação à sua esposa ainda não agride ninguém. Sim. Mas e um genocídio, uma coisa assim. Sim. Se eu quiser ser cético, eu vou ser cético. Ok. Aí eu pergunto assim, qual é o critério que está além da cultura que você pode me dizer que está errado? Que aí você vai trazer o Aí eu vou transcendental. Exatamente, porque se não tem o transcendente, qualquer argumento que eu dê contra ou a favor de um dispositivo será um argumento meramente cultural. Mas aí tem uma outra questão, é um outro conflito, do que é o transcendente existente e o que pode ser considerado também uma invenção. Porque tem Sim, gente, claro. tem uma turma mais do lado ateu, já vi vários debates você com ateu e tal, que o cara vai falar, Rodrigo, mas quem disse que o seu lado tá certo diante do meu? Eu não acredito em Deus, eu não acredito na história de Jesus, isso daí pra mim tudo foi um grande livro pra modificar a sociedade, e você vai... Como é que fica essa questão do tipo, o que é certo, o que é errado, até nesse campo? Olha, se eu hoje rejeitasse o cristianismo, se hoje não fosse cristão, não fosse... O caminho que mais me favoreceria intelectualmente seria o agnosticismo. Ok. O ateu diz Deus não existe. Sim. O teísta diz Deus existe. O agnóstico diz eu não sei. É o isentão. O isentão. Um consenso mundial de ideias a gente não vai ter. Gente defendendo Lula e Bolsonaro vai ter até o final, independente das características de cada um. Não tem o certo. Você entendeu? É muito complicado. E nesse ponto você tem razão. Muitas pessoas não vão ver sentido na Bíblia, muitos não vão ver sentido em Jesus, no Adventismo que eu sigo, no catolicismo e tudo mais. Mas tem uma coisa que a gente pode pegar. Existem alguns critérios mundiais. Sabe qual que é o critério? Eu vou para a antropologia. O critério da carência humana. Ainda que permita-me fazer o papel de cético. Eu permito você fazer o que você quiser. Então vamos lá. Vou ser cético. Não existe Deus. Ok. Não existe inferno, não existe céu. Estamos aqui por acaso, tá certo? Eu não fui formado por nenhuma vontade sobrenatural. Eu sou apenas o resultado de uma loteria bem aleatória que deu certo, que meu pai transou com a minha mãe naquele mesmo dia, naquele mesmo horário, naquele mesmo segundo, e eu fui o óvulo que foi fecundado e podia ser outro.
Eu sou aqui tão acidental como a formiga que está passando ali na parede. Tô aqui porque não tem nenhum projeto de vida, não tem nenhum propósito. Então eu vou gastando a minha vida aqui até morrer. E como dizia... Banal. Dizia Fernando Pessoa, o que é o ser humano senão cadáver adiado que procria? E é só isso, acabou a vida. Se é assim a vida, então vamos ser hedonistas, vamos beber e comer e fazer sexo porque a vida é disso mesmo, é prazer e acabou e daqui a pouco eu vou morrer. E vamos aproveitar antes que a velhice chegue e você possa se arrepender dos beijos que você não deu, das meninas que você não azarou. Tá, só que tem uma coisa que não fecha a conta aqui. É que todos nós, se temos em sã consciência, gostaríamos que a realidade fosse outra. Todos nós gostaríamos que a realidade fosse outra. 7º questionamento: o valor da dignidade humana. Muitas sociedades modernas afirmam que todos os seres humanos possuem dignidade intrínseca. Porém, qual é o fundamento dessa dignidade? Se somos apenas resultado de partículas organizadas por processos naturais sem propósito, por que cada pessoa possui valor infinito? Pergunta-se, qual é a base objetiva para os direitos humanos universais, sem uma fonte transcendente de valor? Por que um ser humano possui mais valor moral que uma pedra, ou uma árvore, ou um animal? 8º questionamento: o significado da vida. Talvez uma das questões mais profundas seja esta: qual é o significado último da vida se Deus não existe? Se o universo terminar um dia, se todas as estrelas se apagarem, se toda a memória da humanidade desaparecer, qual o significado permanente restará? Amor? Arte? Conquistas? Civilizações? Tudo eventualmente desapareceria. Então, existe um significado objetivo para a existência humana ou apenas significados subjetivos criados temporariamente por indivíduos? Já parou para pensar sobre isso? Olha, a oração que um ateu pode fazer sinceramente é: Senhor, que tu existas. Porque, cara, vamos abrir o jogo aqui, eu não quero pregar pra ninguém não, mas se Deus existir, Igor, é a melhor coisa desse mundo, cara. Eu também acho. Você tá entendendo? Se ele existir como eu tô pensando que é pela Bíblia, porque imagina um dia que não vai ter mais, eu não vou mais ter que conjugar criança e leucemia na mesma frase. Você entendeu? Você sabe que as suas filhas vão viver pra sempre. Agora, se esse Deus não existe, vamos botar as cartas na mesa? Por mais que o pessoal fale, eu estou muito bem resolvido com a minha descrença, eu não tenho medo se Deus não existir. Tá bom, recebe uma notícia de câncer da sua filha, eu quero ver onde é que está essa sua autoconfiança. Vai por água abaixo, você tá entendendo? Recebe o laudo que a sua filhinha única está com leucemia. Eu quero ver essa sua confiança. Vamos abrir o jogo. Se Deus não existe, aí eu concordo com Fernando Pessoa. O que é o ser humano? Senão besta fera, cadáver adiado que procria. Então essas filhas lindas que você tem, um dia vai virar pó da terra, vai envelhecer, morrer, ou você vai morrer antes, ou sua esposa antes, alguém vai deixá-las. Sabe, ontem mesmo eu perdi um pastor amigo meu, está sendo velado hoje lá no NASP, enquanto eu não estou aqui. Isso é triste, e tem algo em nós que não quer isso. Se tudo fosse natural, se tudo faz parte da evolução, era para nós já estarmos acostumados com a morte, com o sofrimento, porque não tem Deus, não tem projeto, não tem nada, tudo é bobagem que ele está falando aqui. Vamos acostumar com a morte. Para que você chora? Ah, não, é a lei da sobrevivência. De onde que vem essa lei da sobrevivência? Sabe? Vamos acostumar com a morte, vamos transar e beber, porque vamos morrer mesmo e acabou. É só isso. E acabou. Agora, olha que curioso. Nós, às vezes, queremos muitas certezas. E nós nos portamos como pássaros numa gaiola. O passarinho na gaiola, ele vive num mundo de certezas. Porque na gaiola, ele não precisa caçar a comida dele, porque todo dia o dono coloca o alpiste ali. Ele não precisa se jogar no ar com aquele imensidão embaixo, porque ele está no puleiro ali, é só pular do puleiro para cima, né? A gaiola, se fizer frio, alguém vai lá e cobre a gaiola. Se fizer chuva, alguém cobre a gaiola. No outro dia ele acorda e já está o dono lá. E ele fica na gaiola cantando. Só que aquele passarinho, por instinto, ele fica olhando lá para fora, as nuvens, e tem alguma coisa nele que o atrai para a nuvem. Ele quer ir, ele não sabe de onde que é isso, que ele é um pássaro. É como as tartaruguinhas do mar, que elas já eclodem lá no Projetar Mais, já vai tudo para a aguinha. Parece que tem algo que fala assim, olha, o seu lugar não é na gaiola. Mas onde é que é meu lugar? É lá no céu. Mas lá eu não vou ter alpiste, eu vou ter que procurar um alpiste, eu não tenho certeza se eu vou ter. Lá eu não vou ter certeza.
Lá eu vou ter que ficar na imensidão. Ai, eu não vou ter certeza de nada lá. Bruno, me dá sua palavra. Não vou ter certeza de nada lá. Mas eu queria tanto estar lá. Mas como eu não tenho certeza de nada lá, eu prefiro ficar dentro da gaiola. Obrigado. E ele canta todo dia triste, convencido de que a gaiola é tudo que ele tem, mas o coração dele está pedindo para voar. Nós somos como o pássaro na gaiola, nós somos como as tartaruguinhas do Projeto Tamar. Nós eclodimos do ovo procurando uma praia que muitos ateus insistem que não existe. Nós somos como pássaros, cheios de certezas na nossa gaiola científica. Não, aqui eu consigo mensurar, porque que o alpiste, eu sei, a quantidade é tal, ele está ali, o alpiste vai chegar todo dia essa hora, mas tem algo em mim que pede: Senhor, pelo amor de Deus, que tu existas, porque eu não quero perder minha filha para o câncer. Nono questionamento: a ressurreição de Jesus. A apologética cristã apresenta um desafio histórico específico. Os primeiros discípulos afirmaram que Jesus morreu e ressuscitou. Muitos aceitaram perseguição, prisão e morte sem abandonar esse testemunho. Surge então a pergunta: qual explicação histórica consegue explicar melhor o surgimento explosivo do cristianismo primitivo? Alucinação coletiva? Fraude? Lenda? Ou os discípulos realmente acreditavam ter encontrado o Cristo ressuscitado? Mesmo quem rejeita a conclusão cristã precisa lidar seriamente com os dados históricos. 10º questionamento: a busca universal pelo transcendente. Ao longo da história, praticamente todas as civilizações desenvolveram crenças religiosas, desde tribos antigas até impérios sofisticados, desde o Oriente até o Ocidente. A pergunta é intrigante: por que a humanidade possui uma tendência tão persistente em buscar Deus, eternidade e transcendência? Seria apenas um acidente psicológico? Ou essa busca aponta para uma realidade mais profunda? Assim como a fome aponta para a existência de alimento e a sede aponta para a existência de água, alguns filósofos perguntam: a sede humana por transcendência aponta para algo real além do mundo material? Ou seja, nenhuma dessas perguntas prova automaticamente a existência de Deus. Contudo, elas permanecem entre os maiores desafios filosóficos enfrentados por qualquer visão de mundo naturalista. O teísmo cristão, que no caso é a crença em Deus, afirma que existe uma causa primeira para o universo, uma mente racional por trás das leis da natureza, um fundamento objetivo para a moralidade e um propósito para a existência humana. A questão central continua aberta para cada pessoa. Se Deus não existe, qual explicação consegue responder de forma mais completa a origem do universo, a racionalidade, a moralidade, a consciência, ao significado da vida e a própria existência humana? Talvez a pergunta mais importante não seja apenas Deus existe, porém também qual visão de mundo explica melhor a realidade que experimentamos todos os dias. Bom, amigos e amados irmãos em Cristo e também queridos e amados ateus em Cristo, chegamos ao final de mais um vídeo e que você possa refletir sobre essas perguntas ou sobre esse questionamento. Se tiver resposta para cada uma dessas perguntas, filosoficamente falando ou cientificamente falando, deixa aqui abaixo nos comentários para a gente poder interagir. No caso, foi bom, é sempre bom a gente fazer vídeo apologético explicando essas questões, que muitas pessoas, muitos ateus não sabem responder essas perguntas. Ele responde de maneira duvidosa e subjetiva. A questão é que a maioria dos ateus, eles estão decepcionados com a vida, ou com Deus, ou com a própria religião, que muitas vezes faz por onde? Com os falsos e pseudos evangelhos. Mas no caso, ele não tem nenhum argumento forte e favorável sobre a existência, ou melhor, sobre a questão que Deus não exista. Não tem nenhum argumento. Eles ignoram a filosofia, a ciência, a racionalidade, a lógica, a historicidade da humanidade, os eventos, os fatos e várias outras questões que muitos ateus acabam, no caso, negligenciando.
como o argumento cosmológico da origem da causa primeira do universo, o argumento do ser contingente e do ser necessário. O ser contingente, que no caso são tudo que existe, o tempo, espaço, matéria e energia, e o ser necessário para que tudo se exista, pois nada disso, tudo que existe no caso, poderia não existir, mas já que existe, a fauna, a flora, o tempo, o espaço, a matéria, é necessário alguém, um causador externo para criar tudo isso. Os ateus acabam ignorando também esse argumento como o argumento teleológico, que é o argumento que a vida tem propósito, o argumento da moralidade, dentre outros. Então que você possa refletir sobre esse assunto e responder aqui abaixo. Deixa seu like, curte, comenta e compartilha, se inscreve no canal. Você que ficou até o final eu agradeço, pois ajuda bastante na retenção, para que o YouTube distribua esse vídeo para mais pessoas. E agora fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo.